pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui da Humanai, Núcleo de Psicologia, Cultura e Livraria. Meu nome é Adriane, sou psicóloga e a gente vai estar falando hoje um assunto bem legal que eu fiz uma live e deu uma repercussão muito boa e eu achei interessante trazer aqui para o nosso canal. São as barreiras psicológicas que impedem o nosso sucesso. E aí eu vou trazer junto com isso a trajetória do herói de Joseph Campbell. Joseph Campbell, ele foi um estudioso de mitos e ele tem um trabalho referência mundial sobre mitos e a trajetória do herói. Então eu vou pegar um pouco dessa referência da jornada do herói e vou linkar com alguns aspectos que nos impedem de a gente chegar onde a gente quer, né? De alcançar esse sucesso que a gente tanto deseja. Então, assim, para vocês entenderem, né? Muitas vezes a gente tá lá na nossa zona de conforto, a gente tá achando que a nossa vidinha tá bem, mas tem alguma coisa interna que começa a incomodar. E aí você levanta de manhã, não levanta legal, é um saco ir trabalhar, aquela rotina não te agrega mais nada, não só no trabalho, mas você pode levar para todos os acontecimentos da sua vida, né? A gente costuma falar na terapia que a zona de conforto, apesar de chamar conforto, ela não é confortável. A gente se sente incomodado, mas nós não temos forças de romper. E aí, a partir do momento que a nossa zona de conforto não está nos confortando, ela traz esse aspecto de querer sair, é porque o nosso arquétipo de herói foi ativado. E a nossa jornada do herói tem que iniciar. Então a gente vai começar a falar sobre a partida. Que momento? Então assim, a gente divide em 3 fases, né? A partida, a iniciação e o retorno. São essas 3 fases que nós vamos falar hoje. É uma visão mais geral dessa jornada do herói. E aí nós vamos estar falando mais nas barreiras, aonde aparecem essas barreiras psicológicas em cada momento desses 3 pontos: partida, iniciação e retorno. Certo, galera? Então assim, a partida. Quando ocorre a partida? A partida ela ocorre quando você... Aquilo que eu falei, quando você está incomodado já, quando você percebe que o seu trabalho não te agrega muita coisa, quando você percebe que você tem um objetivo de vida diferente daquele que você está levando, você começa a ficar insatisfeito com a sua vida, você começa a olhar a sua vida e perceber que ela não tem sentido, que você precisa fazer alguma coisa para mudar. Muitas vezes a gente ignora esse chamado e a gente acha que, não é nada, é besteira. E aí vem a vida e dá uma porrada na gente. O que seria essa porrada? A gente é mandado embora de uma hora para outra. Um parente importante morre, morre pai, morre mãe. E aí você tem que se reorganizar na vida. Alguém fica doente. Você fica doente, paralisa. Então assim, quando a gente recusa a escutar o chamado vem de uma forma mais forte e que faz a gente andar. O marido vai embora com outra, isso é muito, 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 muito comum. Quando a gente não escuta o chamado, a gente já tá de saco cheio daquele casamento. Eu vou trazer um exemplo, eu sei que a minha mãe vai me xingar. Eu sei que ela vai me xingar na hora que ela ver esse vídeo, mas eu vou contar pra vocês. Hoje ela consegue analisar isso, depois de muitos e muitos anos. Mas ela tinha um casamento que eu falo que era propaganda de detergente. Aquele casamento lindo, maravilhoso. Então tinha ela, o marido, os 3 filhinhos, tudo perfeito. Só que internamente ela odiava aquela rotina. Ela tinha uma vida estável, ela tinha casa própria, ela tinha carro no ano, ela ia passar as férias de janeiro no Guarujá. Ela tinha uma vida que todo mundo queria ter. Mas ela não. Só que ela não teve coragem de tomar essa decisão. O que aconteceu? A vida deu uma porrada nela. O meu pai foi embora. Ela se sentiu sozinha, abandonada, chorou,
sofreu, enxugou as lágrimas, arregaçou as mangas e foi iniciar a jornada dela. Então esse é um exemplo muito interessante de a gente ver. Prestar atenção no chamado. Olhar para algo que não está legal na nossa vida. E aí, a gente vai falar da primeira barreira, que é o medo da mudança. Como a gente tem medo. Por pior que seja o que a gente vive, é melhor viver naquilo do que mudar. Não, galera. A mudança faz parte da vida. É necessário, é importante. Não podemos ter medo da mudança. A segunda barreira que a gente vai falar é a falta de apoio. Então, se a gente pegar o exemplo lá da minha mãe, com a vidinha linda e cor-de-rosa que ela tinha. Se ela chegasse na casa da mãe dela e falasse assim, ai mãe, tô infeliz no meu casamento. Você tá louca? Você tem um marido que todo mundo queria ter. Você tem carro do ano, você tem casa própria. Seus filhos estudam em escola particular, você quer mais o que da vida? Isso é a segunda barreira psicológica. Entender que a gente não precisa de apoio externo, a gente precisa dar apoio interno. A partir do momento que a gente se sente segura, a gente vai em frente. A gente não precisa pedir autorização para pai e mãe. A gente ainda pede. A gente não precisa. Quem pede autorização para pai e mãe é criança, adolescente. A falta de apoio, ela está relacionada com essa expectativa que os pais colocam na gente. Não no que a gente quer. Talvez a minha avó queria um casamento feliz para minha mãe, mas minha mãe não estava feliz. Então, entender que a mudança tem que vir pela gente, não pelos outros, tá? Aí, depois de passado isso, a gente começa a nossa jornada, a iniciação. O que seria essa iniciação? Seria o caminho, o começo da nossa caminhada. Então é onde a gente vai entrar em contato com os nossos conflitos, com os nossos medos, com as nossas inseguranças, onde a gente vai sofrer demais, 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 mas a gente vai conseguir ir em frente. É nesse momento que nós vamos nos deparar com a nossa sombra, nós vamos nos deparar com aspectos da nossa infância. Nesse momento a terapia faz toda a diferença. Porque ela te dá suporte para você passar por isso. O terapeuta ajuda a trilhar esse caminho com você. E aí, a gente tem a terceira barreira. Medo de decepcionar os pais, porque os pais projetam uma vida pra gente. E essa vida que eles projetam, muitas vezes, não é a vida que a gente quer. E, deixa eu ver, e a quarta barreira, aquelas fantasias que foram embutidas na nossa infância. O quanto essas fantasias embutidas na nossa infância, a gente tem que parar para pensar, o quanto a gente ouviu a nossa mãe falando, você não consegue, você não pode, isso não é para você não tem direito a isso. E aí a gente tem que enfrentar isso. Pô, mas eu quero, eu posso. Aí vem a vozinha da mãe lá atrás, no fundo da nossa cabeça. Não, você não pode. Você não é capaz, isso não é pra você. E aí gera toda aquela insegurança de novo. Então, nesse momento, você tem que enfrentar isso. Aí, a quinta barreira é a barreira mais profunda. É a barreira que põe em xeque uma série de coisas, que é o enfrentamento da sombra. Essa quinta barreira, eu gosto de trazer um exemplo para ilustrar. No filme O Retorno de Jedi, o Luke... Ih, será que é no Retorno de Jedi ou no Império Contra-Ataca? Ai, os fãs do Star Wars que me corrigem, agora eu não lembro. Eu lembro da cena, que é quando o Luke está no treinamento com o Mestre Yoda, e ele entra numa caverna. E na hora que ele entra na caverna, ele vê capacete do Darth Vader. E esse capacete se abre e ele vê o rosto dele, do Luke. Esse momento ele está enfrentando a sombra dele. E é o momento mais difícil, porque é o momento onde a gente vai pôr em xeque as nossas éticas, os nossos... o que é certo, as nossas regras, o que é certo, o que é errado,
o que pode e não pode fazer. Galera, se vocês escutarem um sininho, é o gato que tá andando, tá? Não se preocupa não. O Lacanzinho tá passeando aqui na sala. Então, é um momento de maior dor que a gente tem. É um momento que o herói é posto em xeque, porque assim, para eu atingir o meu objetivo, eu vou ser ético ou não vou ser ético? Então, é um momento de muito conflito. Mas quando você sai desse momento, você sai forte, renovado, você sai pronto. E aí a gente entra no terceiro, que é o retorno. É quando você volta para o seu lugar renovado, né? Você não é aquela pessoa, você cresceu. Você enxerga o mundo de uma maneira muito diferente. E essa aceitação, né, é a última barreira que a gente coloca, essa aceitação do novo eu. Será que as pessoas vão gostar de mim agora que eu sou assim? Muitas vezes não gostam. Se a gente parar para pensar, muitos casamentos acabam quando essa pessoa retorna nova. Por quê? Porque a mulher, ou o homem, né, o parceiro aí no caso, não vou citar porque pode ser tanto homem, mulher, o parceiro aí no caso, ficou lá atrás. E você é outra pessoa. Muitas vezes não tem mais lógica voltar para a casa dos pais, porque você não é mais aquele filho. Não é para você cortar vínculo com seu pai e com a sua mãe, mas é para você entender que seu lugar no mundo não é mais lá. E você está pronto para sua nova jornada. Vocês gostaram? Tem alguma dúvida? Se tiver, deixa, entre em contato com a gente e coloque os assuntos que vocês têm interesse, que a gente vai estar postando vídeo. Agora a gente vai estar postando vídeo sobre assuntos específicos. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, Adriane, ou com a Lê, e a gente vai estar retornando para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho de alguns livros que são importantes para quem queira se aprofundar nesse assunto. Nós citamos o Joseph Campbell, então eu vou mostrar livros dele e livros que falam sobre o herói que não são deles também, mas que são interessantes de vocês conhecerem. Entender que todo mundo faz a jornada do herói, tá? Todo mundo, ninguém tá isento de passar por isso não. Esse livro, O Herói, Jornada do Herói e o Caminho da Individuação, tá? É um livro bem legal, fala justamente desse processo que eu acabei de citar. O Herói de Mil Faces. Na psicologia vai ter muita a relação do herói, porque a gente tem esse arquétipo do herói ativado em nós. Alguns mais, outros menos, mas ele existe. Faz parte da natureza humana. A gente já chegou aqui por causa desse arquétipo de mudança. Ah, esse é do Joseph Campbell, da gente. Desculpa aí que eu não citei. Aí a gente tem também Deusas, do Joseph Campbell, O Mistério do Divino Feminino. Transformação do Mito, Joseph Campbell. Para quem quer estudar mitologia, vale a pena. Aí eu amo esse. Tá enquadrado bem? O pessoal aqui do apoio tá dando um okzinho, tá todo mundo vendo direitinho. Então é isso, galera. Quiser algum livro, entre em contato com a gente, www.institutomanai.com, manda mensagem para ler, entra no nosso Face e no nosso Instagram. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, coloque suas sugestões, suas críticas e até o próximo vídeo. Um beijo!